Olá, está no ar o Boletim Informativo. A FIMEC 2017 já começou e a nossa equipe segue acompanhando a maior feira da América Latina no setor coureiro calçadista e nos mostra a movimentação do segundo dia, com destaque a um espaço destinado ao projeto Fábrica Conceito. A feira segue em ritmo acelerado. Negócios, contatos e um grande público se fez presente neste segundo dia. A gente espera já sempre um público qualificado, um público do meio, mas este ano os depoimentos que têm chegado a mim são que negócios efetivamente estão sendo ou fechados ou prospectados de maneira muito mais efetiva. Nós tivemos ontem mais de 1.000 estrangeiros entrando como visitantes de diversos países. Isso mostra como a feira é importante não só para o Brasil, mas também para o mundo. Está lotada, as pessoas estão visitando os estandes, estão avaliando as ofertas dos expositores. E isso sinaliza de que, com alguns fatores da macroeconomia se alinhando num avanço de normalidade, isso mostra que nós poderemos ter, sim, no Brasil, a partir do segundo semestre, principalmente um crescimento nas vendas, na produção, na atividade das empresas e no emprego. Um dos locais mais procurados na feira é a Fábrica Modelo. Neste ano, o projeto chega à sua 8ª edição com ampliação do espaço. A tecnologia como fator de produtividade. Este é o lema deste espaço de 1.000 metros quadrados, onde encontramos 5 linhas de produção em tempo real, com 70 profissionais trabalhando e 90 máquinas expostas. Lá na feira a pessoa vê uma máquina parada, aqui ela vê uma máquina funcionando. Muitos empresários utilizam isso, né? Eles estão lá, aí vem um pessoal querendo comprar a máquina, diz, ó, como é que funciona essa máquina? Traz para cá e ele automaticamente acaba, né, utilizando esse processo de desenvolvimento dessa fábrica para ver como é que é o funcionamento na prática, né? Fabricar o sapato de verdade, não é ali uma meia fabricação, não é uma simulação de fabricação de calçado. Uma fábrica verdadeira, que está ali cortando até o acabamento, botando o sapato dentro da caixa e vão ser feitos 5.000 pares. E a aplicação imediata do que está sendo apresentado como tecnologia no calçado e ali surgindo. Realmente é um negócio bacana e eu espero que quem ainda não teve oportunidade de vir, que venha para a FIMEC e fazer bons negócios aqui. E o dia de ontem foi de manifestações em todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Em Novo Hamburgo, nossa reportagem foi conferir um desses atos promovido por movimentos sociais. Veja como foi. Com cartazes e palavras de ordem, o grupo se reuniu na Avenida Pedro Adams Filho, no centro de Novo Hamburgo. O protesto fez parte de uma mobilização nacional contra a PEC 287, conhecida como Reforma da Previdência. Aqui em Novo Hamburgo, o protesto reuniu representantes de diversos movimentos sociais que protestam contra a reforma da Previdência. Eles afirmam que o modelo atual proposto pelo governo federal não é suficiente para atender a reivindicação dessas categorias. Essa reforma ela é extremamente danosa para o trabalhador porque ela vai aumentar o tempo de idade para 65 anos e a contribuição para 49 para tu conseguir a aposentadoria integral, né? Então o professor, por exemplo, ou o trabalhador de maneira geral, porque isso ataca o setor público e o setor privado, para se aposentar precisa então contribuir com 49 anos para ganhar os 100% da sua aposentadoria. O trabalhador está se sentindo oprimido. E o que está acontecendo no Correio, no nosso debate interno no sindicato, é que nós estamos observando que é um assédio moral de uma forma institucional. Os manifestantes também distribuíram panfletos para a população com informações gerais sobre a reforma. O ato percorreu diversas avenidas da região central. Pela proposta do governo federal, pode se aposentar quem tiver no mínimo 65 anos de idade, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Atualmente, a aposentadoria é concedida somente para quem contribuiu no mínimo 15 anos com o INSS, e não há idade mínima para solicitar o benefício. A medida desagradou categorias como a dos professores, que não poderão mais descontar o tempo em sala de aula no cálculo da aposentadoria. Independente da sua categoria, estamos todos na rua contra essa reforma da Previdência, que é um crime contra o brasileiro, né? A população que esteve no local aprovou as manifestações. Se todo mundo ficar quieto e simplesmente aceitar,
vão achar que está bom e vão continuar prejudicando os trabalhadores. É uma maneira de nós nos manifestarmos contra esses desmandos do governo que coloca a culpa no trabalhador da crise, né? Bom, vamos falar agora sobre habitação. 15 famílias de uma ocupação na Vila Palmeira, aqui em Novo Hamburgo, estão passando por uma situação complicada. 2 anos depois de chegarem ao local, a prefeitura pediu a reintegração de posse. Moradores e executivo contam versões diferentes da mesma história. Confira na reportagem. Alex é motoboy. Como seu salário é a única fonte de renda da família, o aluguel se tornou inviável. Há 2 anos ele faz parte desta ocupação no bairro Santo Afonso. Há uma semana, ele e outros moradores daqui receberam a notícia. Vão ter que deixar o local. O pessoal não tem condições de pagar esse aluguel absurdo que está sendo cobrado na cidade. Não tem emprego na cidade, a maioria do pessoal que mora aqui, muitos estão desempregados, tem filhos pequenos. A nossa vida gira toda em torno do bairro, a gente é daqui, então fica difícil, né? A principal reclamação do pessoal é sobre a falta de diálogo com a prefeitura, já que, quando chegaram aqui, o terreno estava completamente abandonado. Era só lixo, mato alto, um depósito de lixo. O pessoal ocorria assalto aqui, o pessoal corria para outra rua ali. Sempre tem um projeto, mas esse projeto há mais de 10 anos nunca foi concluído. Um pouco eles dizem que vão fazer casa, um pouco vai ser delegacia. Então, como a gente não tem condições no momento hoje financeira de pagar um aluguel, a gente resolveu vir fazer nossas casas aqui, né? De acordo com a secretária de Habitação, esta é uma das 22 áreas de ocupação irregular na cidade. E no caso da Vila Palmeira, já tinha gente morando por lá anos atrás. Segundo ela, a reintegração de posse é para devolver o terreno para os antigos donos, por meio de um programa de moradia do governo federal. O pessoal utilizou esses terrenos que estavam sendo preparados, né, ou limpos, onde já existem famílias destinadas, cadastradas para receberem aquelas casas. As famílias já moravam lá há muitos anos atrás, numa situação precária. Então, elas foram removidas dali, essas famílias estão num aluguel social, aguardando que a casa delas saia um belo dia. O pessoal da Vila Palmeira não se recusa a sair, mas quer a garantia de um lugar fixo para morar. A prefeitura, por sua vez, diz que não nega ajuda, mas que não pode dar moradia para todo mundo. Hoje em dia, são 12 mil famílias nesta mesma situação em Novo Hamburgo. Então, eles têm esse período justamente para vir aqui, procurem aqui, venham na habitação na quinta-feira ou liguem para cá e agendem um horário para que a gente possa tentar conversar com eles e fazer encontrar uma maneira de ajudá-los, né? Sempre dizer, a gente não tem a solução pronta, a gente tem como ajudar a construir uma solução para eles, né? Normalmente via cooperativa. Pois bem, como proceder em uma situação dessas? Para entendermos melhor como funciona o processo de reintegração de posse, eu recebo no estúdio a professora Elisiana Carraro, que é advogada e vai comentar de uma maneira geral situações como esta da Vila Palmeira. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Boa tarde. Situação um pouco complicada, né, professora? Primeiro a gente tem que diferenciar o que é uma ordem de despejo e o que é um mandado de reintegração de posse. Perfeito. Toda vez que um grupo de pessoas ou uma pessoa vier a invadir, né, tomar posse de uma área que não é sua, ela vai ser demandada judicialmente para o proprietário reintegrar-se na posse. E aí, então, analisados os requisitos de que essa área tem proprietário, né, e que essa posse não é mansa, pacífica, o juiz vai, então, determinar o mandado de reintegração de posse. O despejo se dá quando eu tenho um contrato de aluguel, encerra o contrato ou se pede a rescisão desse contrato e aquele que está na posse direta do imóvel não desocupa. E aí, então, sim, é expedido pelo juiz um mandado de despejo para desocupar num determinado prazo, que geralmente é 15 dias. Professora, o que diz a Constituição, né? A gente sabe que existe lá na Constituição algo que diz sobre o direito
né, a moradia. O que diz a Constituição nesses casos e como é que a Prefeitura, a União, o Estado, como é que eles executam isso? Certo. A Constituição Federal de 88, ela predetermina que a moradia é considerada como um direito fundamental. Moradia digna é a expressão que a gente tem. Só que essa moradia, ela é dita, né, na Constituição que o Estado, o município e a União vão fazer essa garantia para o cidadão através de políticas públicas e de programas de habitação. Pois bem, professora, eu vou finalizar nossa entrevista, o tempo é curto. Como é que as pessoas podem procurar esse auxílio, uma vez que elas estão nessa situação que é complicada? Como é que elas podem também saber se elas têm direito a esses programas sociais do governo? Como a secretária disse na reportagem, o município ele desenvolve alguns programas de habitação, faz o lançamento através de algumas áreas que eles conseguem, então, adquirir e organizar um projeto de habitação. Essas pessoas podem se dirigir até a Secretaria de Habitação, fazer a sua inscrição e aguardar numa lista. Acontece que, além desses programas do município, existe um programa do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida. Se você tem como comprovar uma renda familiar, percebe? É esposo, esposa, sogro, sogra, mãe e pai que residem juntos e que todos conseguem apresentar a comprovação dessa renda, as pessoas podem, por uma linha de crédito já estipulado pelo governo federal, procurar um corretor de imóveis para que ache um imóvel que se adeque àquela faixa de renda e encaminhar através do corretor de imóvel um financiamento que é o programa Minha Casa Minha Vida junto à Caixa Econômica Federal. Ou seja, por mais que a situação pareça, e realmente ela é muito difícil, existe uma maneira de conseguir o acesso à moradia, então, por esforço próprio. Sim, existem várias alternativas. O que é importante é saber onde procurar a ajuda, né? A Secretaria de Habitação é uma fonte de informação e aqui na Fevale nós também temos 2 projetos de extensão, o projeto Habitar Legal e o projeto que é o Centro de Difusão de Direitos Humanos, que também fica aberto para trazer essas informações para a comunidade. Professora Elisiana, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. E é isso aí, o boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até mais, tchau!